Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Sem Pressa, e hoje vocês vão conhecer a história de uma mulher muito inspiradora. Gente, nós temos a alegria, a honra de receber uma mulher que transformou a comunicação em ponte para conectar histórias e inspirar pessoas. Mãe, jornalista, empreendedora, escritora e mentora. Ela tem dedicado sua trajetória a impulsionar mais mulheres, compartilhar conhecimento e construir legados. Marlene Marques, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, levando, para quem acompanha a gente, mensagens inspiradoras, sobretudo estimulações, que eu acho que é a minha maior missão. E eu fico muito contente de poder estar aqui, eu sempre que posso acompanho, e fiquei muito, muito, muito feliz de te receber lá no dia do nosso lançamento, Gente, foi maravilhoso. Vocês acompanharam aí também pela internet, né? Todo mundo acompanhou. Foi muito especial, obrigada, Andrei, pelo suporte maravilhoso. Para mim é uma honra. E hoje nós estamos aqui com ela porque nós queremos saber quem é Marlene Marques. Conta um pouquinho pra gente, tirando toda essa parte de Instagram, de elogios, de mentora. Quem é a Marlene? A Marlene é uma mulher comum, A Marlene, sobretudo, é serva do Altíssimo, e eu não abro mão de falar disso, mas a Marlene é uma mãe, filha, neta, sobrinha, amiga. Vamos colocar esse amiga entre aspas e parênteses, porque tá tão difícil, da gente encontrar amizades de valores, mas aquelas que são leais, que são sinceras, eu tô sempre por perto. Mas, assim, acho que a minha característica é muito difícil da gente falar de nós, Mas eu acho que o que mais me completa hoje é poder, embora você comentou, longe do que a mídia, longe do que você construiu, mas de estar perto de mulheres e aprender mais com a rotina de cada uma delas. Então, eu acho que isso, para mim, é o meu maior entusiasmo, é o que me move. Faz muito sentido. E falando um pouquinho, Mar, da sua trajetória, conta pra gente, antes de você começar a ser mentora, você foi jornalista ou veio antes jornalismo e mentora? Conta um pouquinho pra gente. Pelo sotaque você já viu que eu não sou daqui, Percebeu que eu não sou daqui. Eu nasci em Belém do Pará e eu comecei a minha história profissional no rádio. Legal. Mas era assim, é muito legal falar disso, porque foi lá. Lá em Belém. Lá na década de 80, quando a gente tinha 16 aninhos, 15, 16 anos, eu tinha uma turma do último ano do ginásio e a gente brincava, olha que coisa, a gente brincava de traduzir as músicas internacionais. E assim, eu sempre fui uma peste na época de aula, sabe? Sempre fui. Mas o que me prejudicava eram as minhas notas, porque eu era muito cobrada pelos meus pais, e a gente repete isso, replica isso na maternidade, Mas ela vai saber dizer com mais intensidade quando o assunto é fazer as crias estudarem. E naquela época a gente brincava de traduzir as músicas internacionais. A década de 80, de 90 foi a melhor época do rádio. Eu tinha um programa, primeiro eu sonhei. Primeiro eu sonhei em traduzir de verdade aquelas músicas. Participar de uma ambiência de rádio. Por isso que esse momento, essa ambiência aqui super me conecta, porque eu nasci profissionalmente falando do jeitinho que a gente está agora. E era muito legal. Cantávamos tudo errado, sabe? Mas o importante era estar ali. Mas fazia parte, entendeu? Mas fazia parte do jogo. E o legal é que 2 anos depois eu estava dentro de uma emissora apresentando um programa que chamava Good Times. Você idealizou aquilo? Hoje eu sou muito suspeita para falar disso, porque eu tenho uma inteligência espiritual muito trabalhada, eu valorizo muito isso. Então, primeiro eu mentalizo aquilo que eu quero, e eu não vou dizer a sorte, vou dizer que eu tenho a bênção de mentalizar e de ver cair, as pessoas jogam para o universo, e eu tenho a bênção de ver cair no colo de Deus. E ali, depois eu vejo um negócio que eu mentalizei acontecendo, e eu vou lembrar, Claro que muitas das minhas conquistas eu orei para ter, eu lutei, eu estudei, eu investi, mas tem coisas que eu não consigo te explicar, realmente foge daquilo que é científico.
E eu sei que é espiritual, né? Eu valorizo muito isso. Tem a mão de Deus. Mas naquela ocasião eu estava apresentando um programa dentro de uma emissora de rádio que era focado para a vida a dois. Eu não sabia nada, eu era moleca, né? Eu era criança, adolescente. E para você ver como que são as oportunidades, né? Na ocasião estava chegando uma grande emissora no estado e ela comprou a rádio que eu estava trabalhando. E ali era a época de MTV, né? Eu amava, assistia MTV. Não, eu falo sério, você também é dinossauro, né? Mas vamos lá. Eu amava a MTV, então eu me inspirava na Sabrina, na Astrid, entendeu? Eu amava o Cazé, Thunderbird, Mion. Quando eu vejo Mion hoje, né? Nossa, e os outros também que eram super trash. E eu desejava estar apresentando também um programa. Isso, né? Quando a emissora chegou lá, me veio a oportunidade de eu estudar jornalismo. E o legal foi que, enquanto eu aproveitava esse momento, né, de estudar, eu já estava executando algumas coisas. E veio a oportunidade de sair do estado. E assim, eu acredito que foi o meu melhor start. Né? Você veio para cá? Não. Eu fui, o primeiro lugar que eu fui foi Manaus. Fiquei uma temporada em Manaus. Depois eu fui transferida para Alagoas. E a época do Nordeste foi a minha melhor época. Nossa, como eu era feliz e não sabia. Morar lá é bom, mas... Nossa, você já foi no Nordeste? Já, pra passear, né? Mas dizem que morar é diferente. Meu Deus, como é lindo, sabe? Que saudade que eu tenho. Depois eu tive a oportunidade de conhecer no Nordeste meu marido, que era daqui de São Paulo. E aí, né, eu tive que fazer uma escolha muito séria, porque naquela ocasião meu gestor tinha acabado de assumir uma emissora fora do Brasil. E assim, eu fui transferida, mas na verdade porque eu conheci um gestor que simpatizou muito com o meu trabalho, e aí ele montou uma equipe. Então, todos os lugares que ele era transferido, ele carregava a equipe junto. Né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Então, profissionalmente, fui muito abençoada na minha época de CLT. Sim. Né? E ele teve essa questão aí de ser transferido para a África e fez a proposta para a gente. E eu disse que, enquanto eu pudesse atravessar aqui a ponte aérea Brasil, estava tudo bem. Agora, atravessar o oceano já não era muito, né, o meu perfil. E eu queria estar em São Paulo. Meu sonho era ser repórter de rede em São Paulo, capital. E eu fui aproveitada no período em São José do Rio Preto, na época que eu estava na emissora, e depois vim para Ribeirão. Ribeirão Preto foi um ponto de partida muito, muito desafiador, porque as pessoas aqui elas têm costumes diferentes, né? Então, se você não tem quem te indica, se você não tem berço, conceito, você não tem oportunidade, não tem. E mais uma vez eu me vi tendo que criar, mentalizar o que eu queria para minha vida. O que eu vou fazer? Entendeu? Então, eu fui aproveitada na emissora durante 8 anos. Aqui em Ribeirão. E eu tive a minha segunda filha. No período que eu tive a minha segunda filha, quando eu voltei para o trabalho, eu fui convidada a passar no RH. E no momento que eu mais precisava do meu trabalho, eu fui desligada da emissora. E aí, uma mulher com o bebê no colo, o que você acha que passa pela cabeça dela? Até porque no Brasil, a gente tem a cultura de estudar em troca de um salário mínimo. Né? Então, você foi preparada em toda a sua educação, ou para ser funcionária pública, né? Ganhar seu 13º, ter ali todo aquele, né? aquele costume que, ao olhar dos nossos pais, de quem cuidou de nós, era garantia, era estabilidade para cada um. Meu pai já era empreendedor, minha mãe, apesar de cuidar de nós em casa, também era empreendedora. Eu sempre namorei o empreendedorismo, sempre. Mas você olhava para o cenário, não vou fazer isso não, imagina, não é para mim isso não. Sabia os caminhos, amava conversar com pessoas. E nesse momento que eu fui desligada da emissora, eu tinha 2 alternativas, né? Ou eu me embalava como eu embalei tanto tempo aquele lugar, ou eu dependia única e exclusivamente do meu marido e enterrava a minha carreira. Né? Sempre que eu estou em crise, eu vou estudar.
É nos livros que eu me refugio, buscando outros caminhos que possam me alimentar. E eu investi numa faculdade de marketing, fui entender mesmo de mercado e criei a minha empresa no auge da crise de 2015. Estava uma bagunça, sai presidenta, fica presidenta, né? Então, estava ali aquele desafio e eu abri um CNPJ no meio daquela bagunça. Então, a crise hoje não me assusta. Não que eu goste, pelo amor de Deus, não vamos romantizar, né? Também, mas a gente sabe com precisão que a crise passa. Né? Então, por isso que o meu próximo livro vai chamar Saindo da Crise, que é a minha tese, né, do meu doutorado, que eu transformei aí em livro. E doutorado, vamos lá para o pessoal também já saber, te conhecer um pouquinho mais. Você fez aqui ou fora? Na verdade, a universidade tem polo, ela é de Miami, né, da Flórida, e ela tem polo aqui no Brasil. Tem um polo aqui. Isso. Então, agora a nossa legislação não permite mais tanto que a gente faça 100% online, um mestrado ou um doutorado. Mas eu comecei em 2021, 2022 e terminei em 2025, online. Mas o legal é que, embora seja uma universidade americana, ela acolhe os brasileiros e a gente faz muita coisa em português, no idioma. Eu ia te perguntar isso, curiosidades. Então, você escreve um percentual ali em inglês. Né? Então, todo mestrado, todo doutorado tem essas exigências do idioma. Né? Então, você escreve um percentual ali, mas as nossas orientações, as dúvidas, as aulas que a gente participa junto com o mestrado, é tudo em português. E foi, assim, muito bom, porque na feita que eu comecei a realmente empreender, eu costumo dizer que eu atravessei um portal. Né? O seu trabalho, as suas atividades, aqui, elas te abrem portas. Quando você empreende, você dilata sua mente. Nunca mais ela volta a ser o que era antes. Depois que você vê, você não desvê mais. Não volta a ser mais o que era antes. E aí você atravessa um portal, que é muito difícil de você voltar. Você sabe o que acontece do outro lado, você tem visão do que acontece ali do outro lado, mas você nunca mais quer voltar da onde você saiu. É verdade. Entendeu? Então, por isso eu me especializei em processos de expansão. Porque cada passo que você dá em prol do seu trabalho, que é para crescer, nunca, né, para retroceder. Sempre você dilata um pouco mais a sua mente, e aí você vê os frutos, o êxito disso. E você quer mais. Conhecimento. Você quer mais. Você quer mais. Isso mesmo. Então, eu te confesso que fui muito feliz nessa jornada de ter encontrado Ribeirão, de ter sido acolhida por essa terra. E aí, te indicaram, não. Nesse período que eu fui estudar marketing, eu criei um propósito de ajudar mulheres a não passar pela dor que eu passei. A minha dor, naquele momento, foi a exclusão do mercado, no momento que eu mais precisava dele. E quando eu criei o propósito, eu entendi que eu tinha uma dor, mas que as dores das outras mulheres, a dor ela é igual, né? Só muda ali o contexto. Mas todo mundo sente o impacto negativo. E assim, Marlene, acontecia. As portas, os portais do empreendedorismo e das oportunidades se abriram para mim, porque elas começaram a receber inspirações que davam certo nos negócios dela e difundiam isso, e propagavam isso. E ali eu criei um dos primeiros movimentos de empreendedorismo feminino em Ribeirão. Eu até me lembro, na ocasião, que foram com as meninas das borboletas, sou muito grata, querida Fabi, e ela me chamou para fazer uma rodada de negócios. Nem era esse nome, rodada de negócios. Mas a gente fez um negócio muito bacana, e ali dentro, naquele momento, foi o primeiro passo. Legal. Eu saí da TV, eu fui convidada para apresentar um programa dentro de uma plataforma da emissora também, mas era uma programação independente. E eu escolhi o empreendedorismo também para poder falar. E junto com os eventos que foram acontecendo, comecei a ser descoberta por um monte de lugar bacana. Né? A Rede Mulher Empreendedora, inclusive, foi um dos primeiros lugares que disseram: quem é essa menina? Ela tem que estar aqui com a gente, traz essa mulher para cá. Então, eu sou muito grata, porque quando eu comecei a ir nos eventos de empreendedorismo, e eu acho que esse momento aqui é muito legal para poder falar disso com mulheres,
Porque a universidade não ensina para gente o que a gente precisa na dinâmica de vendas, o que a gente precisa na dinâmica de gestão, não ensina. Você tem conteúdo técnico, que é precioso, é importante, muito, muito importante, mas no dia a dia. Também a prática, né, Mar? É a prática que vai, sabe, ampliar o seu conhecimento e te deixar confortável na venda, no fechamento, em tudo. É a prática. E os eventos da Rede Mulher Empreendedora, cada evento que eu ia preenchia o buraco que eu tinha dentro de mim. Porque, assim, todo mundo me respeitava, me olhava, né? Olha que legal a palestra dela, mas eu estava aprendendo. Sim. Eu também estava, como eu aprendo até hoje. Eu estou aqui com vocês e eu estou aprendendo. A gente é um aprendiz, né? E o legal é que cada evento você sai, não é só por conta da rede, é quando você investe o seu tempo. Evento bom de empreendedorismo é aquele que você absorve conhecimento, consegue aplicar no seu dia a dia, vira a chave, faz o negócio acontecer, porque vamos falar real, hoje em dia, você olha dentro das redes sociais, tem muita gente que diz que entrega muito, e aí você compactua com algum momento daquela entrega e não é nada daquilo. É totalmente diferente. Né? Então, evento bom é aquele que você absorve conhecimento, que faz diferença, aplica, e que você coloca em prática, né? Que você consegue colocar em prática. Funciona. E conhecendo agora mais da Marlene, porque é uma mulher, um furacão do empreender, mas como que eu e a Elisa, a gente sempre fala, né? Aqui a gente já mostra, né? Assim, hoje muita gente já te conhece pelo seu trabalho, mas quem é a Marlene mais, né? E hoje, o que é inegociável para você, assim, ó, os seus valores, que é inegociável para Marlene? Tem tanta coisa, mano, tanta coisa. Mas eu acho que a transparência nas relações, sabe? Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu acho que eu sofro muito. Eu sofro muito porque são pessoas. Sim. Ok? E se você não entende de pessoas, você não entende de nada. Nada. Você não crê... Hoje em dia são pessoas. Eu aprendi isso na raça, assim, de selecionar quem tem que estar perto. Porque as pessoas veem, o trabalho, né? Ela tem muitas conexões. E às vezes tá aí, né? E aí você é requisitada, não você chama pra coisa, mas a gente é chamado para o trabalho. Para trabalhar, a gente tem uma autoridade, não tem como esconder. E ali, no meio que a gente tá, é cobra engolindo cobra. Entendeu? É um ambiente que se você não... no início, eu sofri muito. Sim. Muito, porque... Tem hora que tem algumas que dói, né? Até criar uma armadura, assim, uma casca, né? Vocês devem ter tido as experiências de vocês quanto empreendedoras. Eu te conheci uma leoa. Entendeu? Empreendendo, ralando, vambora, e é isso e aquilo. Tô sabendo agora, para bater suas metas e andar no carrinho rosa, né? Não é fácil, não. Né? E aí, nesse meio, você tem as antas que você precisa driblar. Entendeu? Nesse meio, você tem situações que você precisa, né? E você só aprende. Eu era muito inocente. Né? Agora eu aprendi o jogo da malícia, o jogo da... eu falo, às vezes dói, porque já doeu alguma vez lá atrás. Porque a gente só aprende, às vezes, na dor, né? Não tem que acreditar no pouquinho. Tem que viver. Todo mundo tem que se decepcionar. Tem que se decepcionar. Não tem como. E para a mulher é muito difícil, porque quando a gente se joga, quando a gente se lança, é tudo de nós. É verdade. É tudo, eu dou meu tudo, eu vou para a meta, eu vou para cima. Quando a gente vê que não é nada daquilo. Né? E não é só sobre trabalho. Então, somos intensas, mas a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio, né? Sobre as coisas que a gente vai aprender, a gente vai trabalhar. Eu tive, acho que a maior descoberta dos 10 últimos anos para cá. Eu estava pensando nisso antes de eu chegar aqui. Como que eu vou falar? Eu não posso deixar de falar sobre isso como público das meninas. Na época da nossa entrega da tese, a gente teve como paraninfo o Dr. Augusto Cury. Ótimo. E o Dr. Augusto Cury, na reunião que nós estávamos, tá? Ele confidenciou algo muito sério, que é muito comum nas reuniões que ele está, dele falar do trabalho que ele desenvolve, dos cursos que ele vende, que me abriu os olhos assim, de um impacto muito grande, que não existe inteligência emocional.
E inteligência emocional, todas as mulheres que estão nos acompanhando, em algum momento da carreira, da vida, ouviu falar, fez um curso, fez alguma coisa sobre inteligência emocional, né? E o que acontece? Não existe inteligência emocional. Doutor Augusto Cury me ensinou isso. Não existe. Por quê? Porque as emoções são burras. E se a gente toma uma decisão no calor da emoção, Sim. a gente tem sérios riscos de ter um arrependimento. Com certeza. E aí, o que nos ocorre? Termos da sabedoria de gerir as nossas emoções. De cautela nas nossas emoções. Então, para as mulheres que estão nos acompanhando, de repente tem aí, né, pessoas que sempre estão em busca de aprender mais. Esse olhar faz toda a diferença, a gestão das emoções. Né? Então, é você saber gerenciar ali exatamente o equilíbrio da raiva. Na hora da raiva a gente não tem equilíbrio nenhum. E é por isso que acho que tem um ditado que fala, né? Quando você tá nervoso, pensa umas 10 vezes antes de você falar alguma coisa. Porque provavelmente vai sair alguma coisa que ou você vai se arrepender depois, ou não é boa, né? Então foi assim, sabe, muito claro para mim, isso mudou muito conceito, porque existem pilares da questão aí da inteligência emocional que realmente a gente precisa cair por terra, na verdade. Cai por terra, porque a gente precisa ter um olhar crucial, cada um se conhece. Então, estou vendo que eu estou ficando nervosa, estou vendo que está ali uma série de situações impulsionando para me deixar um pouco tensa, um pouco triste. Então, eu tenho que ter esse entendimento interno. Isso também é autoconhecimento, né, Mar? Nada mais é do que autoconhecimento. É o que a gente estava falando também por último, né? Porque isso faz parte de você. Você conhecer tanto o seu limite, sua emoção, sua raiva, né? Para você conseguir gerenciar. Como é difícil buscar ajuda, Elise. Como é difícil buscar ajuda. O tempo vai passando, você está no foco de outras questões, você está buscando outras oportunidades, você quer qualquer coisa menos se ajudar. A ajuda é sempre o último, né? Vou fazer outra coisa, a ajuda é depois eu vejo isso, Quando você vê, você vai... Não tem mais depois, não tem mais espaço dentro de você. A gente se deixa para depois, né? Muitas vezes também. Muitas das vezes não, é o natural. A gente sempre fica por último e tudo que nós precisamos é para depois. Primeiro as outras prioridades, a família, os filhos, o trabalho, o cliente, e a gente vai ficando para depois. A gente dá para esperar. A gente dá para esperar. Mas dá? Dá sim, claro que dá. E quando você vê, tem um buraco dentro de você que nada supre. Você não está dando conta de nada. Você só está sobrevivendo. Mas, falando ainda em mulheres, em histórias, você ajuda muitas mulheres a escreverem sua própria história. O que você pode me falar um pouquinho aqui pra gente sobre isso? O que isso é para você? O que isso transforma? Elise, quando eu criei o movimento de empreendedorismo, eu participei de uma mentoria muito bacana. Isso foi em 2015, lá no início, 2016, perdão. E nessa mentoria, através da Rede Mulher Empreendedora, nós tínhamos uma brasileira que morava nos Estados Unidos, que ela tem um trabalho muito forte lá, no Vale do Silício, em São José. E ela nos conectou, a primeira mentoria da minha vida que eu passei, eu tenho frutos dessa mentoria até hoje, e ela nos conectou com pessoas que eram de outros países. Naquela ocasião já existia um interesse muito grande em entender como que seria a rotina de mulheres que trabalham fora de casa, que são donas dos seus próprios negócios, globalizada. Principalmente se elas eram mães, etc, etc. E eu fui inserida nesse programa, que teve como ponto de partida o grande patrocinador era o Bank of America. E assim, embora a menina era brasileira, tinham outras brasileiras envolvidas, a minha mentorada, ela nasceu na África, mas ela morava no Canadá. O Canadá, ele tem... É que nem coração de mãe, né? Então todo mundo vai para lá para estudar, ele acolhe todo mundo. Vai vendo aonde eu fui me enfiar. Menina, e a minha mentoria com ela era ensinar português, porque ela falava 9 idiomas, inclusive os dialetos africanos. Ela
nasceu na África, mas ela morou na França e depois ela foi transferida para Toronto, foi trabalhar e estudar em Toronto. Ela teria de contrapartida de me conectar com outros grupos de empreendedorismo fora do Brasil. Eu conheci uma russa também que morava no Canadá, que também fazia esse acolhimento com as mulheres do Haiti, da Inglaterra, da Europa, de todos os lugares da Ásia, para ajudar a desenvolvê-las no empreendedorismo, como eu fazia aqui em Ribeirão. E a gente se conectou super, foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu fiz um fórum aqui em Ribeirão Preto, na época da pandemia, dentro da Câmara Municipal, que eu chamei todas as meninas de fora do Brasil. Logo no pós-pandemia, todo mundo estava falando assim, vou embora do Brasil porque isso aqui tá um buraco. Né? Vou embora daqui, não é para ninguém está ajudando ninguém, o governo tá uma bomba, então eu vou embora do Brasil. Então eu vou para Portugal. Chamei a empresária lá de Portugal, como é que está em Portugal? Não vem para cá, não. Aqui tá horrível. O único lugar... Foi a época que muita gente foi. Sim, né? E nesse período a gente nos tornamos uma família. Né? Então, conexões que a gente alimenta até hoje, na Itália, no Canadá. Inclusive, Kat veio representando o Canadá, junto com Svetlana, que é essa russa. E a gente fez um evento lá dentro da Câmara Municipal e cada empresário de cada nacionalidade explicou como estava a situação no pós-pandemia. Começando ali, né? A gente voltar. E o único lugar que estava legal era Londres, porque a rainha tinha liberado até 5 mil libras para todos os que eram da Inglaterra, né? Todas as pessoas da Inglaterra. O único lugar que estava melhorzinho. E nesse período que a gente começou a construir muitas coisas juntas, e eu sempre trouxe as meninas para o Brasil, essa querida amiga falava assim para mim, você tem que fazer um livro. Eu vou fazer um livro, vou pensar em mim, vou contar a minha história. Não. Então, desde que eu criei o movimento, eu nunca mais pensei só em mim, eu sempre penso no coletivo. Sim. E aí eu disse, quer saber? Então, de tudo que ela tá me enchendo a paciência, vamos lá. Aí eu fiz uma lista com 25 nomes. E esses 25 nomes, mulheres grandiosas de Ribeirão Preto, que eu tive o prazer de, ainda na época de repórter, entrevistar, conhecer. Mulheres que se tornaram minhas parceiras, minhas incentivadoras, patrocinadoras da época do programa, todos empreendedores. Das 25, 17 toparam. Eu disse, uau, tudo isso. Então, já é um sinal, é um caminho. Das 17, eu ainda consegui indicação de umas 17, 19, 20, 21, 22, 6 mulheres. Essa daqui tem uma história assim, você precisa falar com fulana. Fulana, a história de fulana, você não tem noção. E naquela ocasião, eu já tinha escrito 2 livros como ghostwrite para 2 empresários. Um de São Paulo e uma daqui de Ribeirão Preto. O profissional de ghostwrite, ele não aparece. Né? Então, ele só escreve, entrega, e o que o autor vai fazer com ele, já recebeu, é problema do autor. Eu sempre amei escrever. E a escrita, depois de tantos livros escritos e depois de tantas edições feitas, eu descobri que a escrita cura. Escrever cura. Sim. Da mesma forma que falar, escrever, sim. Não, escrever para mim, eu sempre pensei, o que foi que me levou para a comunicação? As minhas redações na época da escola, do colegial, gente, como eu nunca tirei menos de 9 em uma redação. Meu Enem, meu primeiro Enem, a minha filha vai até depois ficar brava porque eu falar isso daqui, é mais velha, tá? Mais velha. O meu primeiro Enem eu tirei 100 na redação, valia 100 naquela época, hoje vale 1000. E eu falava, já puxa você lá atrás. Não, eu falava pra minha filha que você tem que tirar 101. Você não pode tirar 100, você tem que tirar mais do que eu. Hoje vale 1000, né? E ela brinca comigo que ela, tá vendo? Toda a minha média do Enem. Mas assim, eu sempre amei escrever, vem de alma, sabe? E hoje, quando eu olho as escritas que a gente propaga dentro dos livros, eu fico muito realizada, porque eu escolhi algo que eu amo fazer. Eu amo. E decidi fazer o primeiro livro, que chamava Mulheres que Inspiram, que são diamantes. E as diamantes, elas têm peso, porque elas foram as mulheres que me inspiraram. Como empresária, como mães, como... Nossa, eu tenho histórias ali que até gostaria de presentear o seu público com as 3 edições. O diamante... Vamos fazer um sorteio depois, mas... Você que manda. Quero dar diamante, rubi e esmeralda.
Só não vai ter Safiras ainda porque não está pronta, né? Embora você vai estar lá na Safiras. Então, o que aconteceu? Eu vi aquelas mulheres e disse, não, é delas que eu tenho que falar, não de mim. Eu entro, mas não como protagonista, entendeu? Embora não tenha como deixar de ser. Mas isso a gente só aprende na jornada. Né? Então, quando eu decidi fazer o primeiro livro, foi uma experiência maravilhosa. Porque a gente entrevistou cada uma e chorou. E eu choro do comercial, da musiquinha do comercial da margarina. Imagina quando eu estou falando sobre superação, sobre maternidade. E cada uma tem uma história linda, né? Todas. E isso vale a pena a gente ressaltar. Toda mulher tem a sua história. Tem a sua história. Ai, mas eu não consegui ainda chegar lá onde... Para. Né? Porque nós temos uma missão aqui nessa esfera. Perfeito. Nós temos essa missão que precisa ser vista, trabalhada, desenvolvida, enaltecida. Entendeu? Então, mas isso, Elise, Marcela, eu só aprendi fazendo. A vivência, né? Nunca ninguém veio na minha mão, principalmente na época que eu estava, colocar aqui entre aspas, ferrada, desesperada. O que eu vou fazer? Porque no Brasil a gente tem toda a nossa mente trabalhada para estudar e ter o seu emprego. Você precisa de um emprego. Sim. E agora que você não está mais no mercado, o que você vai fazer da sua vida com o bebê no colo? Não teve ninguém que dizia assim, pô, mal, olha, vai passar. Segura firme aí, vou segurar, tô com você, viu? Como não teve, eu fui lá e criei. Eu fui lá e fiz. Mas eu só dei conta disso depois. Né? E hoje as meninas que caminham conosco lá na Arena Empreendedora divulgam seus trabalhos, fazem as suas vendas. A gente não cobra nada por isso, porque é um propósito. Elas não são obrigadas a me contratar para fazer mentoria. Elas sabem quem eu sou e elas fazem se elas quiserem. Mas a comunidade está ali. Venda e ganhe dinheiro. Entendeu? Então, assim a gente aconteceu. Quando acabou, no dia do lançamento das Diamantes, eu estava assinando o livro e eu tinha 2 mulheres que me perguntaram assim, Má, como que vai ser o segundo? Eu quero participar. Mas eu não tinha nem terminado o primeiro. Mas se você for parar pra ver, todo mundo tem história, né, Má? Enquanto ela escreveu aquele, ela já estava tendo outra história. Mas, dela, fazendo outra história também pra vida dela, né, Má? Mas sabe o que é legal nisso, Elise? Que a minha vida inteira foi assim. E assim, eu acredito que para todo mundo, porque o medo vem para todo mundo. E é normal termos medo. É normal, é da nossa natureza humana. Não adianta falar que a gente não sente. Você não tem noção de como é difícil se lançar no mercado editorial, Flor. Não tem. Porque a gente trabalha dentro de uma editora que ainda é pequena. Dentro da editora já passaram mais de 150 autores. Mas na hora que você vem para o mercado, você tem um peso. E aí você não está sozinho, você está carregando a história de um monte de gente top pra caramba. Entendeu? Porque todo mundo é grande. Todo mundo tem a sua grandeza. E quando você compartilha, aí vamos lá do que eu vivo sistemicamente dentro da entrevista de cada mulher. Aqui, acho que o primeiro livro eu fiquei tão impactada com a história da mãe que perdeu o filho. Eu acho que essa história é a que mais mexe comigo, porque o contexto natural da vida diz que somos nós, filhos, que enterramos os nossos pais. Nunca uma mãe que enterra o seu filho. Eu conheci a Neide. A Neide veio apresentada por uma advogada, a doutora Jéssica, que está no primeiro livro. E a Neide teve a vida do filho, ele foi assassinado num assalto aqui em Ribeirão Preto. Eu tinha acabado de ser transferida para Ribeirão, ele veio passar Natal com ela, o único filho. No momento do Natal, ela teve a vida do filho ceifado. Gente, eu fiquei assim, tão em choque, Mas o que eu aprendi com essa mulher, que até hoje ela vive, ela tem as dores dela, todas as vezes que vem as datas, as lembranças, mas hoje ela compartilha dessa dor ajudando outras mães, ajudando outras mulheres. E no segundo livro eu fiz questão de ter também essa pedra preciosa, porque lá no lançamento aconteceu o segundo livro, de tanto que elas conversaram comigo, você tem que fazer o segundo. Eu não tinha vivido nem o primeiro direito. Então vamos lá, no dia do lançamento do primeiro, eu pensei no segundo, vieram as rubis. E a minha filha até falou hoje, mãe, você vai hoje falar das rubis porque eu estou de vinho? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas dentro da rubi, eu comecei a procurar esse perfil da mãe que perdeu o seu filho. Porque ela tem uma dor, muitas estão curadas.
uma cura que só ela sabe, né? Não é tão intensa, mas ainda existe. E encontrei a Carla. A Carla é uma maravilhosa que teve o seu bebê com 8 meses, acometido por uma doença. E a Carla confidencia como que ela venceu a ausência do seu bebê. Depois ela teve um outro filho que veio ali e supriu aquele buraco que fica dentro de cada mulher. Então, e nas Esmeraldas nós tivemos também a querida Solange, onde a Sol confidencia que perdeu um filho por suicídio. E ela preferiu não entrar na profundidade disso, porque ela veio para falar de amor nessa edição. E, embora ela ainda o ame, ela confidencia como que ela vive todos os dias, né, com esse acontecimento. Nós temos o perfil da mulher que saiu de uma relação tóxica, que era totalmente dependente, e que, sabe, a vida dela aconteceu. Foi para o empreendedorismo, e aí vem o empreendedorismo, ele é uma ferramenta na vida da mulher, de autoridade, de potência, de descobertas, porque é onde ela quebra cadeias de dependências. E onde vai se transformando muita coisa, né, Marta? Mas se você não tem dinheiro, Elise, você se submete a ser maltratada numa relação por conta dessa dependência econômica. E aí eu sempre falo, a gente está vivendo um momento de empoderamento feminino. Não existe empoderamento feminino se não houver primeiro o empoderamento financeiro. Se você não tem dinheiro, você vai ter que poder. Até mesmo para você ir buscar as oportunidades, né? Você tem que ter esse poder dentro de você, então você tem que ser estimulado o tempo inteiro, essa questão de você estar bem internamente, porque é o seu interno que vai refletir as questões externas e vai te ajudar a potencializar seus ganhos, suas metas. Eu bato muito nessa tecla, não existe empoderamento feminino sem antes acontecer o empoderamento financeiro. E aí tem essa questão da mulher que saiu da relação tóxica para empreender e deu uma virada na vida e encontrou outra pessoa, se permitiu e está bem. Então a gente tem muitas histórias inspiradoras, né, muitas. E dentro dessa questão de escrever, a gente percebe muitas curas. Porque eu faço questão que todos ela vocês... vai se transformando e se curando ao mesmo tempo, né, Mara? Até das questões das relações. Porque eu faço questão que todas vocês que escrevem façam uma dedicatória para as mulheres que passaram na sua vida. Sua mãe, a gente carrega, né, esse peso da educação que a gente recebeu das nossas matriarcas. E se a gente não tiver um olhar, como eu vou te dizer, um olhar sábio, a gente repete, inclusive, os mesmos erros na educação dos nossos filhos. Eles não vão ter a vida que nós sonhamos, eles vão ter a vida deles, a gente vai contribuir para que eles voem. Né? Eu não vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar aquilo que ele precisa. Sim. E é muito difícil a gente injetar isso dentro de uma personalidade que já está montada, que está ferida, sobretudo, que quer fazer acontecer do jeitinho que ela pré-estabeleceu. Quando eu vou no seu passado e resgato a Marcela pequenininha, que tinha os sonhos, como que você sonhava no Natal? Como era que vinha o Papai Noel na sua cabeça? Ai, queria deixar presente na minha cama. A hora que eu acordasse, era assim. Entendeu? Como que era o macarrão de domingo da Elise na casa da avó? Aquela correria, entendeu? Esses dias a gente estava fazendo uma noite de autógrafo. E era mesmo, de gente, correria, assistindo vôlei. Minha avó indo pegar a galinha pra já matar. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Era galinha, mas tá bom. Eu estava a gente foi em Descalvado recentemente fazer uma tarde de autógrafos com uma das contoras das Esmeraldas, e ela fez uma dinâmica, porque ela é terapêutica, só disso. Só disso. Tinha 40 mulheres lá, escreverem sobre o seu passado, como que eram os seus sonhos, como que você esperava. Porque, na verdade, o que nós somos hoje? Nós somos resultados de todos os esforços que nós sonhamos. É isso mesmo. Cheguei falando aqui do desejo que eu tinha lá no 8º ano de traduzir músicas. Então já vamos aproveitar já para fechar, falando do passado. Fala aqui pra gente. Se você pudesse falar para Marlene de 30 anos atrás, o que você falaria para ela?
parabéns. Eu admiro e me apaixono todos os dias pela mulher que eu me tornei. Eu tenho muitos defeitos, Elise. Muitos, você não tem noção. Ficar tensa, o barato fica muito louco, sabe? Mas, como a minha história é muito de intensidades e desafios, tudo que eu escolhi, meu parquinho é punk. Eu brinco com os meus colegas, inclusive de universidade, as meninas que eu mentoro, principalmente os colegas do gênero masculino, né, que um dia eu vou fazer eles calçarem meus saltos, né? Hoje eu tô até com um baixinho. Vou calçar meu salto e vou fazer o que eu faço. Entendeu? Então, não é demagogia, não é soberba, não é. Eu sei de onde eu vim, eu louvo e exalto meu Jesus, porque eu sei que tem muito mais dele do que de mim nessa estrada, né, das oportunidades que surgiram, das coisas que eu pude abraçar, das mulheres que, na verdade, não viam no meu caminho, que são anjos disfarçados de pessoas. Então, eu não posso romantizar que a minha vida, né, o empreendedorismo é lindo, é cor-de-rosa, né? É cor-de-rosa. É nada rosa. O carro bonito da Mar. Mas não é sobre isso, é sobre você continuar olhando para frente. Boa. Pessoal, pegou? Continuar. A melhor mensagem. Continue olhando para frente, né, Mar? Continua. Não acabou, é só o começo. Entendeu? Só acaba quando esse for o último suspiro e quando seus olhos não abrirem mais. Enquanto não acabou, segue, vai. A gente não tem forças quando a gente olha para o cenário, então não olhe para o cenário. Você sabe que tem uma ambiência que suga as suas forças, não é lá que você tem que estar. Isso, segue. Olha para frente e vai. Não tem como nós sairmos desse episódio sem aprender algo com a Marlene, que é o quê? Nem tudo é sobre nós, mas é sobre ouvir a história de outro. Não existe história que não muda a vida de alguém. Tudo que você passa tem um propósito e tem um porquê. E nós vamos para uma parte que eu amo, que é na ponta da língua. Tá preparado? Vambora! Já se pronta. É isso aí. Ô, Mar, nós vamos falar uma palavra, tá? Uma frase, e você responde o que vier na sua cabeça. Tá bom? Na ponta da língua. Tem que ter um tempo para pensar. Pode ficar à vontade. Uma palavra para definir o seu legado. Força. Ótimo. Café ou vinho? Café ou vinho? Puxa vida, hein? Café. Ótimo. Um livro. Vamos lá. Se sua vida fosse um livro, qual seria o nome do título? Mulheres que inspiram. Que linda. E falando em mulheres que inspiram, quem é uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira, ela tem características fortes. Uma mulher que me inspira tem uma inteligência espiritual muito aguçada, trabalhada. Uma mulher que me inspira valoriza muito a maternidade, que eu acho que isso é algo tão exclusivo da mulher. Uma mulher que me inspira tem sede pela vida, tem amor às pessoas. Ai, tem muitas caras, você não dá pra falar uma só. Tá ótimo. Família, pra você é? Meu porto seguro. E liderança pra você? Liderança. Liderança é a minha segurança. A minha segurança. Porque se eu não conseguir liderar a mim mesma, né, se eu não consigo ter a minha própria estabilidade, como que eu vou conseguir liderar outro? Então eu tenho que ter segurança. Empreender. Um sonho realizado. Uma qualidade que você mais admira em você? Criatividade. Boa. Um conselho que você daria para quem tá te vendo? Continue realizando os seus sonhos. Estimule, não deixe de sonhar. Não deixe os nossos sonhos moldar a nossa vida. É isso. A última, o que é café sem pressa para você? Uma experiência maravilhosa, que eu espero estar aqui de volta, olhando para essa ambiência aqui, né? Eu espero ser chamada de novo, né? Que vocês tenham muito sucesso, que vocês alcancem os métodos aí de vocês,
que seja realizador, que tenha aí muitas pessoas impactadas. Alô, YouTube, comece a monetizar logo, por favor, né? Conte comigo no que vocês Que a precisam. gente possa realmente alcançar essa mensagem hoje, e a Marcela já disse isso também, mas eu acho que a Marlene trouxe uma mensagem muito importante, que a gente possa realmente alcançar mulheres, pessoas que precisam ouvir isso hoje. E para mim, fechou o meu dia, continue, siga em frente. Continue. É difícil, vai ter gente, olha para frente, vai. Finalizamos mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. E como eu disse, você não sai desse episódio da mesma forma que entrou. E antes da gente finalizar, eu quero te agradecer pelo seu tempo, porque o tempo é o nosso bem mais precioso. Eu tenho certeza que para você estar aqui, você teve que fazer uma organização toda, né? Mas eu quero te agradecer por você ser essa mulher que não olha só para você, mas que levanta outras mulheres, que não para só em você. Então que Deus continue te fortalecendo para você continuar com essa coragem, né? E como disse, medo. Tenho certeza que mesmo nesses anos de empreender, você tem medo. Como todo mundo que empreende tem medo, né? Mas medo não é ausência de fé. E que você continue essa mulher com força. E foi um prazer te conhecer pessoalmente. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo ela pessoalmente. Mas muito obrigada. Viu? Eu que te agradeço, Lise, pela oportunidade, contem sempre comigo, que eu puder colaborar, contribuir, eu desejo muito sucesso, quero ver vocês nas safiras, nas outras pedras preciosas, né? Eu quero também agradecer, acho que a gente já falou bastante, né, mas seu tempo, espero que você fique uma lembrança linda, Marcela, você vai lembrar sempre desse momento. Personalizado, olha, gente. Obrigada por você inspirar, transbordar, que Deus continue te abençoando, para você realmente transbordar na vida das pessoas. Amém, obrigado, sucesso, e que vocês precisarem, bota meu telefone aí para quem quiser conectar, conversar. Nós vamos mesmo. E agora é o momento, né, gente? O Café Sem Pressa, todo mundo já sabe, a gente vai deixar aqui, entra no canal, no YouTube, Instagram, em todas as redes, o Café Sem Pressa. Marlene, onde o pessoal te acha? @meajudamar.marques, dentro do meu Instagram tem ali, né, o Linktree, que você vai direto pro meu WhatsApp, já segue, curte lá a gente, e vamos juntos. Tchau!